pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência aqui à nossa matéria de gestão econômica e financeira. Hoje vamos falar um pouco sobre o capital de giro e também um pouquinho mais sobre o fluxo de caixa, né? O fluxo de caixa se tratando em ferramenta fundamental para o controle financeiro da empresa e a falta deste pode causar aí uma complicação no controle do capital de giro das empresas. Então, nós vamos entender o que seria esse capital de giro das empresas, tá? Função financeira nas empresas. A gestão financeira, por meio de seus controles e ferramentas, permite a visão de curto e longo prazo, possibilitando tomada de decisões assertivas. A ferramenta de fluxo de caixa, ela possibilita de maneira bem assertiva essa visão das empresas, né? Então, se você consegue fazer toda a alimentação correta, seja por meio de software, seja por meio de planilhas, você consegue ter uma visão a longo prazo também da empresa, não somente no mês vigente. E isso possibilita um controle muito mais eficaz das entradas e saídas de recursos financeiros da empresa, tá? E como fazer essa gestão financeira, né? Por meio da utilização de instrumentos adequados e de gerenciamento do seu fluxo de caixa. Por meio desse gerenciamento, você consegue analisar a necessidade de capital de giro, bem como controlar os estoques das empresas. Então, se em determinada data eu percebo que eu não vou ter condição financeira suficiente para honrar com os meus compromissos, pode ser que eu vá ter um problema aí de capital de giro, tá bom? Um problema de liquidez na minha empresa. Segundo pesquisas do Sebrae, a falta de controle de fluxo de caixa e planejamento do capital de giro é apontado pelas principais causas de falência das pequenas e médias empresas. Portanto, ferramentas de controle e o conhecimento do capital de giro é essencial para que, principalmente, pequenas e médias empresas consigam aí manter a sua vida, né? Manter o seu histórico. Administração do capital de giro. E o que seria esse tal do capital de giro, né? O capital de giro nada mais é do que todos os recursos que a empresa demanda ali no seu curto prazo, no seu ativo circulante. Um exemplo bem prático. Vamos imaginar que a gente abra uma empresa agora, nesta data. Só que eu efetue aí uma venda a 30 dias, né, para receber em 30 dias. Esse período que eu vou ficar sem receber do meu cliente, eu preciso ter recursos financeiros para honrar com os meus compromissos. Ou seja, eu preciso ter um dinheiro que vá, o recurso financeiro, né, que vá pagar a energia, que vá pagar o meu funcionário, que vá pagar todas as despesas ali daquele período, até que eu receba dos meus clientes. Outra hipótese também, mas aí a gente entra um pedacinho também na questão de inadimplência. O capital de giro também ele pode aí dar uma segurada, de repente, se você tem algum atraso no seu recebimento. Mas o mais importante é que a gente entenda que o capital de giro é aquele valor, aquele capital que vai ficar girando ali no seu ativo circulante, ou seja, ele vai girar na sua operação da empresa até que você tenha os recebimentos dos seus clientes. Entendeu? Ativo circulante. Lembrando as contas, né, do nosso ativo circulante. Nós temos os disponíveis, caixas e banco, contas a receber de curto prazo e o nosso estoque. Essa figura imaginamos que a gente coloque aí na integralização de capital aí o nosso dinheiro no caixa. Do caixa a gente vai lá e compra o estoque com o nosso fornecedor, né? Vai lá no fornecedor e compra, sai do fornecedor, vai para o nosso estoque, do estoque a gente efetua a venda e da venda a gente cria um contas a receber.
recebendo, nós temos o quê? Vai de novo para o caixa. Então, por isso que a gente fala que é o capital de giro. Percebem que ele está totalmente ligado à operação de curto prazo da minha empresa. Então, imagine que eu efetue essa venda aqui neste momento, mas eu só vou receber em 30, 60 e 90 dias. Eu preciso ter um recurso financeiro para honrar com os meus compromissos durante esse período, de 30, de 60 e de 90. E uma ferramenta extremamente importante para que o gestor consiga entender a sua necessidade de capital de giro e consiga manter os seus compromissos em dia é o fluxo de caixa, tá? Que a gente já falou na outra aula. Bom, além disso, para conhecer as necessidades, né, do nosso capital de giro, é muito importante que a gente conheça os ciclos e prazos médios da nossa empresa. Então, nós temos lá o nosso ciclo econômico, que seria o prazo médio de estocagem. Nós temos o ciclo operacional e também o nosso ciclo financeiro, tá? Esse ciclo econômico, ele vai corresponder desde o momento em que eu compre, né? Desde o momento em que eu compre lá a minha mercadoria até o último momento ali que eu receba esse valor aí do meu cliente. O ciclo operacional ele vai corresponder à operação ali da minha empresa. E o ciclo financeiro é o momento em que eu recebo do meu cliente. Nós temos aqui as fórmulas que depois nós vamos trabalhar um pouquinho mais aprofundado, mas a princípio isso é importante para que vocês entendam que o capital de giro não é apenas essa questão. Você precisa conhecer esses prazos e esses ciclos para conseguir trabalhar bem. Trabalhar bem o prazo com o seu fornecedor, trabalhar bem o seu prazo com o seu prazo de recebimento com o seu cliente e assim por diante, tá? Aqui estão as fórmulas, né? O prazo médio de estocagem, prazo médio de contas a receber, prazo médio de pagamento. Importante ressaltar sal bem? De capital de giro da empresa, tá? Uma outra maneira um pouco mais fácil da gente entender como que funciona o capital de giro, vamos imaginar aqui, ó, esse balanço patrimonial, tá? O primeiro passo é que a gente separar que não seja da parte operacional da empresa, né? Então, para analisar a nossa necessidade de capital de giro, o que a gente tem que fazer? A gente separa aqui, né, tudo que estiver ligado à operação da minha empresa, que eu coloquei na parte de baixo, tudo bem? Então, ativo circulante operacional, aqui nós temos o nosso contas a receber do cliente e o valor, nosso saldo em estoques. Do lado do passivo, nós temos os salários a pagar e os fornecedores. Claro, essa parte aqui da operação para vocês, entenderam? Entenda que contas a receber de clientes, salário dos colaboradores, o fornecedor e o estoques, ele está totalmente ligado à operação da empresa, tá? Aplicações financeiras, ela não está ligada à operação da empresa diretamente, né? Empréstimos de curto prazo, financiamento de curto prazo. O importante é que a gente faça essa separação aqui, mas com relação à questão operacional da empresa, tá? Agora, no próximo slide, a gente vai só deixar
Falando um pouquinho agora sobre conceitos, né, de receita, despesa e também da DRE, né? Vamos dar aí uma relembrada nesses conceitos que faz parte. Relembrando que na última aula a gente comentou que fluxo de caixa ele deve ser complementar com a DRE. Então é importante aqui ressaltar a questão de receita, despesa, né, para a gente poder entender aqui a nossa demonstração de resultado. Bom, receitas, né? Aumento nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma de entrada de recursos ou aumento de ativos, ou diminuição de passivos, que resultam em aumentos do patrimônio líquido da entidade e que sejam provenientes de aporte de recursos dos proprietários da entidade. Resumidamente, pessoal, aumento nos benefícios econômicos durante determinado período da empresa. Tudo bem? Despesas. Despesas para a contabilidade é o gasto necessário para a obtenção da receita. As despesas são gastos que não se identificam com o processo de transformação ou produção dos bens e produtos, ou seja, todo esforço que eu vá fazer para obter uma receita é uma despesa. Lembrando que essas despesas elas não estão diretamente ligadas ao processo de transformação, tá? Ou de produção aí desses bens que eu vou vender. Tá? Por exemplo, a gente tem uma loja de roupa e a gente compra aí um lote de camisetas para revender. Estas camisetas, elas não são despesas, tá? Elas fazem parte do processo de venda, elas fazem parte do processo principal da nossa empresa, que é a venda de camiseta. Tudo bem? Agora, e uma vendedora, né? Ou a pessoa que fica ali no caixa, por exemplo. Ela está diretamente ligada a este processo de transformação ou de produção de bens? Não. Então, é considerado uma despesa. Então, tudo que a gente consegue alocar diretamente o produto principal da nossa atividade, a gente considera custo. E a despesa é todo o esforço que todo o restante da equipe, todo o restante da empresa vai fazer para obter esta receita, tá? Lembrando que não existe receita sem que tenha despesa. Tudo bem? O equilíbrio está em ter menos despesas do que receita. E aí sim o gestor ele consegue ter um resultado mais positivo aí para a empresa, tá? Despesas fixas são aquelas que não alteram, né, não estão vinculadas ao volume de vendas da minha empresa. Portanto, eu tenho essa despesa todo mês. Pode ser que tenha assim, uma variação no valor, porém, independente da quantidade que eu venda, eu sempre vou ter essa despesa ali. Um exemplo que a gente sempre utiliza é o aluguel. Eu posso vender 100 mil, eu posso vender 200 mil, eu posso vender 10 mil, e o valor do meu aluguel ele vai estar ali, tá bom? Ele não vai ter variação. As despesas variáveis, elas acompanham o volume de vendas, tá? Exemplo que a gente pode citar é comissão de vendedor. Quanto mais se vende, né, está totalmente atrelado ao volume de vendas da empresa. É uma despesa, foi um esforço que se teve para que se tivesse aquela receita. Então, quanto mais eu vendo, mais comissão eu tenho que pagar. Tudo bem? A DRE, né? A DRE, ela vai evidenciar a formação do resultado líquido do exercício. Ela vai confrontar as receitas e as despesas daquele período, tá? Lembrando que a DRE sempre é feita no regime de competência. Por isso que ela é um instrumento importante também. E é interessante que a gente faça sempre a DRE e também o fluxo de caixa. Digamos que uma complemente a outra para que a gente possa ter uma noção muito mais próxima da realidade, tudo bem? Da empresa.
Aqui um demonstrativo, ok? De DRE, está simplificado, mas a gente consegue ter uma noção. Então, impostos sobre essas vendas ou serviços prestados, em seguida devoluções, e aí nós temos um resultado líquido, né? A gente costuma dizer que quando a gente já tem um resultado positivo aqui, legal, a empresa está indo bem. Depois nós temos o custo dos produtos vendidos ou mercadorias vendidas, e aí a gente tem um resultado bruto. Se nesse resultado bruto aqui a empresa tiver tendo um resultado positivo, é interessante. A empresa ela tá tendo um comportamento interessante. Daqui para baixo nós temos todas as despesas, né, da empresa. Despesas operacionais, despesas administrativas, que aí aqui a gente poderia ter despesa de marketing, despesa de vendas, e todas as outras despesas aí que a gente... Administrativas existem várias, né? Despesas com pessoal, tá? Se sobrar ainda aqui um valor para a empresa, nós temos um resultado antes do imposto de renda. Se este resultado for positivo, calcula-se, né, o imposto de renda, e aí sim que nós vamos ter aí um resultado líquido do exercício daquele período da empresa. E para quê, né? Para que a gente vai fazer essa DRE? Primeiro, a gente vai ter uma noção da avaliação das despesas, a gente consegue mensurar a lucratividade daquela empresa, e também nós temos indicadores financeiros que são interessantes e importantes para a empresa, que são os indicadores de análise vertical e análise horizontal. A análise horizontal, ela vai analisar em uma linha horizontal mesmo da empresa. Por exemplo, ela vai analisar a maneira como que a empresa se comportou em fevereiro referente a janeiro, entenderam? Então, ela faz uma análise de como que esta empresa está se comportando em determinado período de tempo. Então, qual que é o resultado? Fevereiro, eu obtive mais vendas ou menos, né? Com relação a determinado período anterior. A análise vertical, ela já vai analisar o período em si. E aí ela vai fazer a análise das contas daquele período. Então, um exemplo. Quanto que foi de despesa administrativa com relação ao meu faturamento, né? Se de repente eu não estou tendo um resultado positivo, eu consigo analisar dentro da DRE qual conta está tomando mais parte, está tomando mais ali do meu lucro, por exemplo, né? Se é que a empresa teve lucro. Então, são análises interessantes e são análises relevantes para a empresa e para o gestor da empresa, tá bom? Bom, controlar contas a pagar e receber, nós falamos. O caixa ele deve ser feito diário, tudo bem? Não só o fluxo de caixa, mas o controle de caixa ele deve ser feito diário. O fluxo de caixa ele vai nos possibilitar uma visão de futuro da empresa, tá? Então, efetuei uma venda hoje, mas eu já fiz todos os lançamentos de pagamentos que eu tenho. Então, essa ferramenta consegue demonstrar para o gestor a longo prazo como que a empresa vai se comportar, tá? Dentro disso também nós temos controle de custos e, é claro, o conhecimento do nosso resultado, conhecimento das receitas e conhecimento das despesas. O importante, pessoal, é que quanto mais analítica for esta análise, quanto mais a gente conseguir realmente analisar ponto a ponto, conta a conta, mais assertiva pode ser a nossa tomada de decisão e mais conhecimento nós teremos dos números que a empresa está passando para a gente. E com essas análises, a gente pode tomar uma decisão ou não,
né? Ou mantém o que já tem sido feito, ou melhora, ou reduz as suas despesas, ou aumenta as suas receitas. Tudo isso vai depender dessas análises, tá? Por isso que é importante a gente não só ter conhecimento, não só criar um fluxo de caixa, mas alimentá-lo diariamente e o principal, fazer uso daquelas informações, né? Pegar aquelas informações que aquelas ferramentas estão passando para a gente e tomar decisões em cima disso. Tudo bem? Capital de giro. Bom, a gente já falou um pouquinho lá, né? É a quantidade em X, em valor, que eu tenho disponível para cumprir com as obrigações até que a empresa consiga a receita. Aqui, a SAF 2012. Coloca-se de forma nítida que a administração do capital de giro deve garantir à empresa a adequada consecução de sua política de estocagem, compra de materiais, produção, venda de produtos e mercadorias e prazo de recebimento. Lembra que lá atrás nós falamos sobre prazos? Então, com essa análise do capital de giro, a gente consegue fazer de uma maneira adequada, trabalhar de uma maneira mais adequada todos esses prazos. Eu estou comprando corretamente o meu material? Como que está o meu processo de produção? E a venda? Eu estou recebendo adequadamente? Né? E como que tudo isso está? Com a administração do capital de giro, a gente consegue analisar todas estas informações da empresa, tá bom? Os elementos que compõem o ativo circulante não costumam apresentar sincronização temporal equilibrada, ou seja, nem sempre a minha venda vai cair, o recebimento da minha venda vai cair com a data que eu tenho que pagar o meu fornecedor, né? Se isso acontecesse, a gente não precisaria estudar o capital de giro, estaria tudo perfeito. Se eu vendesse 100% à vista e tivesse 20 dias para pagar o meu fornecedor, a gente não teria problema de capital de giro, tá bom? Então, como isso não acontece, por isso a necessidade de conhecer melhor o nosso capital de giro, conhecer profundamente os nossos prazos de recebimento, de pagamento, de estocagem, para a gente poder trabalhar muito bem o nosso capital de giro, tá bom? Nós já falamos que ele se encontra aqui no ativo circulante. Aqui mais um pouquinho de conteúdo, né? De teoria. Desta forma, pelo fato de as atividades de produção, venda e cobrança não serem sincronizadas, faz-se necessário o conhecimento integrado de suas evoluções, como forma de dimensionar mais adequadamente o investimento necessário em capital de giro e efetivar seu controle. O enfoque da área financeira para a realização desta tarefa centra-se basicamente na procura da eficiência na gestão de recursos, o que é feito através da maximização de seus retornos e minimização de seus custos. Então, quando eu consigo trabalhar de uma maneira mais adequada essa questão de recebimento, de pagamento, prazo de estocagem, eu consigo maximizar os nossos retornos da empresa. Tudo bem? Aqui embaixo tem o link, né, de onde nós tiramos a informação. Livro Administração de Capital de Giro, professora Saf e professor Tibur. Mais uma vez aquela, tá? Os prazos médios. Isso a gente encontra no material de apoio que eu já passei para vocês, tá bom? Nos slides anteriores nós temos as fórmulas e aqui nós temos mais a teoria mesmo para vocês. Tudo bem? Aqui alguns exemplos, mas eu vou deixar claro que isso daqui a gente vai fazer em sala.